Hoje nós vamos discutir um pouco sobre uma alteração várias alterações congênitas, na verdade, que surgem na mão. O paciente nasce com isso, né? E isso leva a uma série de deformidades, ou se não for tratado, pode implicar em alteração da funcionalidade da mão desse paciente. Hoje eu estou mais um papo com um especialista, eu sou o Igor Araújo, e hoje a gente vai falar com o Dr. Anderson Monteiro, que ele é ortopedista e especialista em cirurgia da mão e microcirurgia. Chefe, Dr. Anderson, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, um pouco de você, para eles te conhecerem. Por que você escolheu ortopedia, depois como é que foi isso de entrar para fazer cirurgia da mão, uma coisa tão específica, e suas linhas de atuação hoje, para a gente, antes da gente entrar devidamente no tema. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Meu nome é Anderson Monteiro, eu sou coordenador aqui do grupo de cirurgia da mão do INTO, já há um bom tempo. Diria para vocês que eu sou o decano atual daqui do Instituto. E entrei para o INTO, na época não era INTO, era Hospital de Trauma e Ortopedia, em 1984. E acompanho essa trajetória toda de evolução desse instituto. Bom, me formei em 1978 pela Faculdade de Medicina Souza Marques. Sempre gostei muito de cirurgia e a minha ideia era fazer cirurgia geral. Só que eu me apaixonei pela ortopedia, levando-se em consideração que é uma especialidade muito cirúrgica, e em detrimento disso eu resolvi, no meu período de internato, me dedicar a um serviço especificamente como esse. E fiz a minha formação no serviço de ortopedia da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na época, quem era o chefe do serviço era o Dr. José Raul Chiconelli, que não existia serviço de cirurgia de mão, não existia especialidade de cirurgia da mão. Na minha época, a gente fazia todas as atividades, operava quadril, joelho, coluna, e a mão era uma delas. E ele sempre gostou disso, porque ele teve uma formação no exterior, no serviço do Dr. Edward Flatt, em Iowa. E lá ele se dedicou a essa parte de cirurgia da mão, mais voltada para a parte de deformidades congênitas. E eu trabalhava muito com ele e, consequentemente, me apaixonei por essa parte, né? Quando eu vim para o HTO e depois vim para cá, nós já tínhamos alguma certa atividade dentro dessa área, porque a capacidade de trabalho era muito grande em detrimento da quantidade de casos. E foi por essa razão que eu me dediquei especificamente a isso, na maioria das vezes, embora eu tenha trabalhado em outros tipos de temas, mas o que eu mais me motivei foi exatamente essa parte, voltada inclusive à publicação de capítulos de livros e outras coisas mais. E até hoje eu ainda me dedico. Sendo bem que, na atual circunstância, eu tenho um parceiro meu aqui dentro, que é o Dr. Saulo Fontes Almeida, que atualmente, por questões até administrativas, é a pessoa que gerencia e administra tudo isso. Mas eu ainda continuo atuando nessa área com muito prazer. Uma das coisas que me cativa muito é exatamente a diversidade dos temas e, consequentemente, a gente fica apaixonado, porque nunca você opera uma coisa igual a outra, sempre são coisas diferentes. Chefe, assim, antes de entrar no tema, vou contar uma história, não uma história de uma pessoa, mas assim, o que a gente vê no ambulatório. Às vezes chega tanto pelo ambulatório da mão, mas da pediatria também, crianças que têm uma deformidade na mão, elas chegam até um pouco mais velhas, aqui no INTO isso acontece, que as mães chegam muito aflitas pra gente para tentar resolver aquele problema, né? São diversas alterações na mão, às vezes um dedo extranumerário, às vezes tem um dedo maior que os outros. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco as mais prevalentes, como é que isso surge, se tem relação
com alguma coisa que a mãe fez na gravidez, se não tem, se é genético mesmo? Eu vou procurar fazer um passando sobre essa situação. A gente, para falar de deformidade congênita, você tem que, pelo menos, botar o dedinho numa coisa chamada embriologia. Perfeito. E, para facilitar essa situação, a gente chega àquele estágio de fecundação, onde você tem o óvulo, você tem um espermatozoide, que cruzam os seus DNAs e, consequentemente, começa a gerar um ser humano. Então, existe um aglomerado de células. Esse aglomerado de células se diferencia em tipos específicos de células, né? Células ectodérmicas, células mesodérmicas, e dentro disso começam, por indução de enzimas, a se formar os brotos geradores dos órgãos e do sistema músculo-esquelético. Isso não é uma coisa que demore muito. Geralmente, com 3 semanas de gestação, o feto ele tem um tamanho menor do que a cabeça de um alfinete, ele já tem um núcleo gerador dos membros superiores, que é o que nos compete aqui nessa exposição. Então, muitas vezes, a mãe nem sabe que está grávida e a criança já está se estruturando. E é exatamente nessa fase aonde começam a ocorrer as possíveis alterações genéticas, ou, melhor dizendo, as anomalias congênitas. Existem alterações que são genéticas, que podem e devem ser detectadas, e quando elas são hereditárias, existe sempre o histórico familiar que predispõe a isso. Então, existem tipos de deformidades, como, por exemplo, a polidactilia, as sindactilias, que são deformidades que passam de pai para filho ou de mãe para filho. Agora, existem também aquelas que ocorrem ao acaso, que, na maioria das vezes, são alterações que não têm uma frequência grande. A maioria são 1 para 20 mil nascimentos, 10 mil nascimentos, 30 mil nascimentos, dependendo da frequência, e que efetivamente não irão dar continuidade à sua prole. Elas acontecem meramente, sem ter uma causa específica. E podem existir as formas teratogênicas, que estão relacionadas a certas situações, a irradiações, a medicamentos, a alterações vinculadas que aí não seria bem teratogênico, mas vinculadas a infecções, principalmente hoje em dia as infecções virais, tipo Zika vírus e outras coisas mais, que podem trazer essas alterações. Mas na grande maioria das vezes, essas alterações elas estão realmente vinculadas ao acaso e com uma variedade de frequência. Quer dizer, aqui no Instituto a nossa amostragem é uma amostragem, como eu lhe falei, um pouco viciada, porque a gente recebe paciente de todo o Brasil. Perfeito. E em detrimento disso, a gente não tem uma numeração específica. Quem trabalha aqui acha que isso acontece com uma frequência enorme, mas não é a realidade, né? Assim, eu falo para as mães, às vezes, quando eu tenho oportunidade, e até bom esse canal que a gente tem diretamente com os pacientes, que as mães às vezes se culpam muito. Elas associam aquela deformidade a alguma coisa que ela não julga correto que ela fez durante a gravidez, algum instrumento, algum objeto, alguma queda que ela tomou durante a gravidez, e por isso a culpa é dela, da criança nascer com aquela mão. Isso é uma coisa interessante, porque isso acontece frequentemente.